Bom dia a todos presentes. Agradecer ao presidente da comissão, deputado Luciano, as demais autoridades presentes. A gente ficou quase que numa saia justa, né? Que nós estamos entre as duas comissões. Essa é uma comissão muito mais voltada aos usos, né? E a próxima é muito mais voltada à defesa e proteção. E a Ana tem por obrigação cuidar dos dois, quando é relacionada à água. Então, eu vou solicitar ao deputado, provavelmente vai ser a apresentação mais longa dos três, mas eu não devo passar dos 15 a 20 minutos. Bom, eu já começo o próprio título da apresentação, né, tratando da questão da bacia hidrográfica, e não do rio Araguaia. Né, e logo em seguida a gente vai começar a entender por quê. Bom, a abordagem não tem como fugir, até por uma obrigação nossa institucional. Eu tenho que me basear, nós na ANA temos que nos basear na Política Nacional de Recursos Hídricos e num documento elaborado pela ANA, que é o Plano Estratégico de Recursos Hídricos das bacias dos rios Tocantins e Araguaia. Essa apresentação vai ficar disponível, tem o link para acessar o documento ali abaixo. Dos fundamentos da política nacional, né, de toda, não vou me alongar também com discussão legal, mas a gente tem dois fundamentos que são a base dessa apresentação, né, que eu estou fazendo aqui. O primeiro é que a política de gestão de recursos hídricos tem que garantir uso múltiplo. Isso é fundamental. Nem o uso deve ser hegemônico das águas. E vocês vão entender à frente o porquê dessa abordagem. E o segundo é que a bacia hidrográfica é a unidade para se fazer gestão. Nós não fazemos gestão em rio. Isso também é muito importante já ficar registrado. Por favor. Ali a gente tem um modelinho, né, muito utilizado em aulas de uma bacia hidrográfica, mas quando a gente observa ali os rios no meio, ele só é o receptor do que a gente faz no seu entorno. Tá? A grande parte, ou quase que a totalidade dos problemas e soluções, à esquerda ali a gente tem uma bacia eminentemente urbana e do lado direito uma rural, mas o que acontece dentro do rio é o que a gente faz nos seus afluentes e no seu território, no território que o contorna. Tá? Ou seja, dificilmente ações e soluções aplicadas à calha têm grande efetividade. O Araguaia é um caso muito particular disso, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Por favor. Isso aqui é uma contextualização, vou passar rápida. Essa aí já é mais importante. A da esquerda é o que a gente trabalhou no plano, que são as duas bacias, na verdade são 4, né? Tem Tocantins, Araguaia e tem mais as de baixo, lá perto de Belém. E à esquerda ali a hidrografia, né, do rio Araguaia. Como a gente pode ver, não adianta ali essa quantidade de rios afluentes e rios importantes, não adianta a gente atuar só em um, porque os problemas naturalmente vão ser carreados para a calha do Araguaia. E essa é uma imagem simbólica, para quem conhece a região principalmente, a partir do momento que a gente explica. Aquela parte de baixo são as cabeceiras do Araguaia. Ela fica numa região, como o secretário falou, de formação recente, nova, que é a mesma formação lá do rio Taquari, que todo mundo reclama que ele está entupido de areia, é uma formação de solos jovens, frágeis, então muito suscetível à erosão. Esse é um mapa de erosividade do solo. Então, cada mancha vermelha daquelas que eu observo ali são locais que o solo muito provavelmente vai ser carreado para dentro dos rios. Principalmente se eu não fizer um uso adequado dele, o que, infelizmente, é uma característica muito forte nessa região, principalmente com pasto degradado. Por favor. E aí, esse é o exemplo de que não adianta eu trabalhar simplesmente com calha. Essa é uma vossoroca famosa chamada chitolina, na propriedade que chama chitolina. Há tempos atrás, ela já tinha mais de 3 quilômetros de comprimento e 40 metros de profundidade.
como ela ou parecida com elas, eu tenho mais de 300 nas cabeceiras do Araguaia. Tá? Isso é solo, terra, e ali embaixo, logo abaixo, eu tenho o rio Araguaia. Do que me adianta eu trabalhar com um projeto na calha para conter sedimento se eu tenho aquilo chegando dentro do rio? Então, isso é sempre para reforçar a necessidade da gente trabalhar com o conceito de bacia hidrográfica e não simplesmente com a questão da calha do rio. Há uma preocupação muito grande na bacia do Araguaia, que a gente identificou durante o plano, há uma perda sucessiva de nascente de rio, exatamente por causa desse problema de erosão. Se eu começo a perder nascente em rios que formarão o Araguaia, eu não terei o Araguaia. Eu acho engraçado quando as pessoas tratam a questão do São Francisco como um problema, por exemplo, do Rio São Francisco, que é muito discutido, e que apontam soluções para resolver a calha. O problema do São Francisco não está na calha. O problema do São Francisco está nos rios que chegam nele. Ele tem problema na calha, mas é muito menor do que nos rios que chegam nele, que dão água para ele. Por favor. Eu fiz questão de abordar essa questão da bacia hidrográfica como um lugar que a gente tem que atuar, e, de outro lado, que também é um fundamento da Lei de Recursos Hídricos, a garantia de uso múltiplos. A gente já tem instalada na bacia do Araguaia e junto ali na bacia do Tocantins uma série de usos que já se utilizam das águas e das margens desses rios. Tá? Então, eu tenho um setor agrícola muito forte, é uma das pecuárias mais fortes do país e que já estão interagidas ali, em alguns casos, há séculos nessa região. Então, há que se garantir que também esses usos não sejam retirados ou banidos do lugar numa tese simplesmente de defesa da calha. Aqui, complementando a nossa colega da ANEEL, a Mariana, ela passou, focando os empreendimentos da calha, e a gente aborda na bacia a quantidade de outros empreendimentos que tem projetados, principalmente pequenas centrais hidrelétricas. E aqui eu relevo um tema e que interessa ao turismo, de novo a necessidade de se trabalhar com a questão da bacia. A gente tem casos, e aí eu vou remeter para o outro lado ali das nascentes do Araguaia, o Rio Coxim, Rio Taquari, que todo mundo se preocupa com a pesca no Rio Paraguai. Só que a Embrapa tem estudos sólidos que, se eu construir os empreendimentos no Rio Coxim, eu perco gravemente, principalmente espécie de pintado, para a pesca no Rio Paraguai. Então, eu poderia chegar aqui e defender, olha, a gente tem que proteger a pesca no Rio Paraguai. Mas a pesca e o turismo do Rio Paraguai depende também do que acontece de obras de infraestruturas nos seus afluentes. Tá? E esse é um caso sério lá e é um caso sério aqui. Tá? Eu tenho alguns afluentes ali do Araguaia que há necessidade de se avaliar esse impacto, exatamente na defesa do turismo e da pesca de subsistência que tem lá embaixo. Provavelmente o doutor Adalberto vai abordar a questão da hidrovia. Esse é um mapa que eu peguei rapidamente lá da página da ANTAC. À direita, o que o deputado Luciano falou sobre a hidrovia do Tocantins, e à esquerda do Araguaia, que é mais extensa, e com todos, a gente fez esses estudos também, mas eu acho mais adequado que a ANTAC e o Ministério que os apresente. Mas realmente tem um problema sério, principalmente de nível d'água, ali naquela região. Aí como se comporta a agropecuária nas duas bacias, aí, Tocantins e Araguaia, lembrando que a Araguaia é sempre o lado esquerdo aí desse mapa maior. Por favor, pode ir. Um problema sério, se eu estou preocupado com o turismo no Rio Araguaia, eu tenho que preocupar também com o tratamento de esgoto que chega no Rio Araguaia. E é um dos piores do Brasil. Tá? Então, quando a gente vê... e tem muita gente, é interessante, muita gente se preocupa só com a coleta de esgoto. Para o rio é pior coletar do que não coletar. Se você coleta e não trata, você simplesmente concentra a carga e joga dentro do rio.
o que infelizmente é muito comum no Brasil e infelizmente é comum no Araguaia. Aí os projetos e a pesca e a aquicultura que existem na bacia, nas duas. A questão do turismo, né, tem um altíssimo potencial, principalmente nas praias do Rio Araguaia e a Ilha do Bananal. E esse mapa ele ilustra aí alguns temas prioritários que nós identificamos no plano e que quem conhece a região sabe que esses temas são altamente prioritários. A gente tem aquele trecho demarcado ali em roxo, um pouco mais escuro, que é exatamente a parte baixa do rio, a parte de planície do rio. É ali que tem o grande potencial de turismo, que tem as praias, que levam a maioria das pessoas a frequentar o Araguaia. E é a área mais sensível do rio. É ali que estão os parques, as terras indígenas, as unidades de conservação. É ali que tem a maior biodiversidade do rio Araguaia. Então, assim, se existe um lugar no Araguaia que a gente tem que pôr uma lupa e tomar muito cuidado, qualquer que seja o projeto, qualquer coisa que seja feita no rio, é exatamente naquela área demarcada. E um outro local é o que provoca boa parte do que acontece naquela área, que são as cabeceiras. Eu tenho um fluxo, existe um conceito errado que é divulgado dessa questão de sedimento em rio. Principalmente essa área nossa de Cerrado, como é Brasília, há um fluxo natural de sedimento para rio. Né? O que acontece quando eu tenho uma intervenção, como existe hoje nas cabeceiras do Araguaia, é que esse fluxo de sedimento ele é acelerado e de forma, às vezes, incontrolável. Tá? Então, para a gente tomar o cuidado, porque tem gente que acha que se ficar o cerrado intacto, eu não vou ter sedimento. O Araguaia continuaria com sedimento e é essencial para a vida do Araguaia chegarem esses sedimentos. O plano, então, até agora a gente estava falando mais dessa questão mesmo de uso e de bacia, e eu já estou terminando, tá, pessoal? Então, o plano que foi elaborado e aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ele traz como diretriz que qualquer empreendimento que seja feito no Rio Araguaia, especificamente, ele tem que provar que ele não pode alterar o trecho médio, a dinâmica fluvial. Ou seja, tem que manter a entrada e saída de sedimentos principalmente. Se eu construir um barramento hidrelétrico, eu tenho que garantir que eu continuo tendo o mesmo fluxo, a mesma variação de vazão naquele trecho. Senão eu tenho uma perda significativa de ecossistema aquático e eu tenho também esse prejuízo que a senadora tanto se preocupa com a preservação do turismo na região. Nas conclusões, isso reforça, e com um pouco mais de detalhe. E aí já crava, inclusive, uma determinação, como o Rio Araguaia é um rio de responsabilidade da ANA, a ANA não pode outorgar ali nada, nenhum empreendimento que não demonstre que não haverá essa alteração. Ou seja, é no mesmo sentido desse projeto da senadora, mas isso já está em vigor, já funciona. E aí, por fim... Por favor. E aí, por fim, algumas conclusões, né, que estão, inclusive, aí, referendadas aí no nosso parecer. Deve ser priorizada a atuação na bacia e não simplesmente na calha do rio. Simplesmente por não ser efetivo atuar simplesmente na calha do rio. A maior parte dos problemas e soluções é decorrente do que acontece nos afluentes no território que cerca o Araguaia e não simplesmente no Rio Araguaia. A ANA tem a necessidade, e o sistema de recursos hídricos tem a necessidade de garantir o uso múltiplo das águas no rio. O que se deve garantir é que os usos que entrem não interfiram negativamente nessa dinâmica ambiental, nessa dinâmica hídrica que tem no rio. Especificamente em relação aos recursos hídricos, à água, ele já restringe, o plano que foi feito para a região, ele já restringe qualquer atividade que altere essa dinâmica fluvial das águas do Araguaia. Tá? Então, vocês me desculpem aí o minuto que passou, mas era essa a abordagem que eu queria trazer. Obrigado.
Obrigado, doutor Wagner, pela contribuição importantíssima para o nosso debate aqui. Já estou vendo que o trabalho é bem maior do que poderia imaginar. Vamos ouvir agora o doutor Adalberto Tokarski, diretor da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ANTAC. Excelentíssimo senhor senador Donizete Nogueira, o senhor já falou esse nome várias vezes. Eu conheço o senador lá do Tocantins. Nós, em conjunto, defendemos a implantação da ferrovia Norte-Sul. O senador, ele é preocupado com que a gente tenha uma logística mais eficiente nesse país. E, há pouco tempo atrás, inclusive, me convidou para uma conversa de que estava pensando em analisar esse projeto com mais profundidade. Senhor secretário do Ministério dos Transportes, é um prazer estar aqui com o senhor, doutor Luciano de Souza Castro, deputado, e demais membros da mesa, a Mariana da ANEEL, o Wagner da ANA e o José Silvério do MAPA. Senador e secretário, eu gostaria de, primeiro, quase que já de cara pedir desculpa, porque eu tenho algumas posições bem diferentes de algumas que foram abordadas aqui. E vou classificar elas um pouquinho, porque é o seguinte: primeiro, eu conheço o Rio Araguaia. Segundo, eu participei de transporte no Rio Araguaia. Tá. E buscando a solução logística no Brasil, eu confesso que tudo o que puder fazer para a gente utilizar melhores os rios brasileiros para o transporte, isso eu vou estar defendendo. E nesse sentido, lá na ANTAC, nós fomos atrás, fomos estudar o que está acontecendo no mundo. No mundo, a tecnologia de embarcações, hoje nós temos embarcação navegando em canal na Europa, navega com a profundidade de 1,10 metro. 1,10 metro é qualquer corguinho que tem no seu leito principal. Porque todo rio tem um canal principal. Rio Araguaia, largo, tem lugar 500 metros, mas tem 100 metros ali que é mais profundo. Para quem conhece de rio, tá. Então, a tecnologia de embarcações está melhorando. Você consegue carregar mais com menos calado. Na Europa, eu fui visitar, há algum tempo atrás, um canal que estava fazendo um canal artificial, ligando a Bélgica para a França. Investir lá 3 bilhões de euros. Tá. Na Europa, tá? Como o nosso amigo aqui, nosso colega aqui do Ministério da Agricultura, país desenvolvido, você pega na Bélgica, eles colocam um canal para navegar como mitigação ambiental. Por quê? Porque o transporte aquaviário, ele faz o quê? Ele transporta emitindo menos CO2, poluindo menos, matando menos pessoas. Então, é mitigação. Tá. Então, na Europa tem isso aí. E aí, senhor senador, apesar do seguinte, eu faço com um sentimento, né, no coração, a senadora e ministra Cátia Abreu, eu tenho um enorme apreço, tá? O qual defendemos, por exemplo, o Pedral do Lourenço, nós estamos juntos defendendo que seja concluído. A cada 15 dias, pelo menos, eu falo lá no DENIT como que está o edital. Então, a gente fica defendendo isso. Mas veja só, senador, no projeto da então senadora Cátia Abreu, ela coloca que fica proibido, no artigo 3º, a construção de qualquer tipo de barragem, eclusa, comporta... Tá? Então, qualquer tipo de barragem, eclusa, comporta ou derrocamento dos pedrais e trechos nas corredeiras e alargamentos dos canais. Mas na sequência aí, fala que é um rio de planície. Por ser um rio de planície, se você pega ali, se pegar naquele mapa,
vamos dizer, abaixo da... Porque nós temos o rio Araguaia, no início dele, nas nascentes, vamos dizer assim, tem o estudo lá de 2 barragens, e depois mais abaixo, aonde é que se tem um interesse de navegação, tá? Que pode acontecer a partir de Barra do Garças, mas você coloca ali Cocalinha em diante, nós temos 1.000 quilômetros de rio, e por ele ser de planície, você não precisa nem nenhuma barragem e eclusa, como está falando aqui, tá? Nas suas razões. Tão minguado quanto a geração de energia é o potencial do rio Araguaia para a navegação fluvial. Seria necessário construir e manter diversas eclusas. Não. Em mais de 1.000 quilômetros, você não precisa nenhuma intervenção que não seja dragagem e algum pequeno derrocamento. Tá. O que acontece? Na hora que vem um projeto e proíbe isso, por exemplo, as corredeiras de Santa Isabel, tá? Porque você navega da parte mais rio acima, como eu falei, 1.000 quilômetros, e aí você passa a precisar ter intervenção, algum derrocamento antes de chambioar e depois de chambioar as corredeiras. Mas escuta só, tem tecnologia hoje, você pode fazer um canal lateral, inclusive o Ministério dos Transportes, no passado estudou, você pode fazer um canal lateral lá, e você passar por aquelas corredeiras. E você faz um canal lateral e aí você põe uma eclusa, pequena eclusa. O canal não vai ficar aberto, ele fica fechado. Você só abre, entrou a embarcação, fecha e desce. Então, vamos dizer, não vai influenciar no regime hídrico do rio. Especificamente o seguinte, eu vejo que é quase que algo muito sério você proibir isso aí. Mas daí vamos fazer alguma comparação. Proibir de você ter alguma intervenção, porque é o rio que chega no centro do país. Por isso que olharam demais ele. Por isso que teve ações, inclusive, de ONGs internacionais, porque se você tivesse o rio Araguaia chegando e depois o rio Tocantins funcionando, tanto que no Plano Nacional de Integração Hidroviária, que a Universidade Federal de Santa Catarina, que a ANTAC contratou, você vê, qual que seria a demanda de carga maior, Rio Tocantins ou Araguaia? De cara deu o Araguaia, porque ele chega no centro do país e chega perto da produção. Mas daí você fala, olha, é um rio novo, tá? E a gente tem que preservar. Então vamos lá, temos que preservar. Escuta, o turismo. Nós temos mais de 150.000 voadeiras no período de águas baixas no rio Tocantins. E essas voadeiras, sabe para onde que ela joga o óleo? Para o rio. Uma embarcação, a embarcação hoje, você coloca o óleo é retido, é fechado o motor. Não vai um pingo de óleo para o rio. Daí, escuta, então o que é que está se fazendo por conta do que as voadeiras provocam no rio Araguaia? O próprio turismo, eu conheço lá, eu já fui lá na praia, é lindo, é maravilhoso. Tá? O que o turismo faz também a nível de degradação? Tá, agora vamos um pouquinho mais. Meu colega no Ministério da Agricultura aqui. Tá? Tem o Maurício aqui que está acompanhando, que me conhece muito bem. Eu participei com o Maurício no projeto de microbacias no começo do rio Araguaia, lá no Mato Grosso, porque aquela região é muito sensível. Então tá, eu acho que o mapa ele tem que preocupar com o que a agricultura faz com o rio Araguaia. E eu conheço, eu defendo produção, mas só que é o seguinte, eu conheço do começo ao fim e o que a produção faz. Tá? Nós precisamos manter as margens, tá certo? Dos rios. Isso é algo que eu acho que o Ministério da Agricultura tem que enfrentar junto com o Ministério do Meio Ambiente. Porque eu pergunto o seguinte, a navegação vai degradar e tal. Há 15 anos atrás, o que aconteceu? Não deixaram ter a navegação? Porque não deixaram, hein? A área empresarial queria transportar, construir embarcações, o Ministério do Transportes fez EVTEA, o Ministério do Transporte fez embarcações tipo,
contratou IPT para navegar, se navegou com a embarcação tipo, mostrou que era viável. Tá? Então, o que acontece? Você simplesmente fala, é uma área sensível. Escuta, vamos cuidar das questões sensíveis. O colega aqui falou, a construção de barragem acontece isso, isso e isso. Tá, então o que tem que fazer? Você tem que identificar e melhorar o processo, as compensações para os atingidos. Então, você não pode aprovar uma coisa qualquer. Então, eu vejo o seguinte, se nós fôssemos, vamos navegar daqui 15 anos, o qual eu especificamente conheço o rio, acharia que deveria se implantar paulatinamente na navegação. E ainda dá para fazer, Rogério, senador Donizete, dá para você ter uma navegação num trecho de 1.000 quilômetros, deixa as corredeiras ali, você pega, faz um transbordo e joga lá em Marabá. Mesmo assim, compensa. Sabe por quê? Porque no passado, você fazer vários transbordos não valia a pena. Perdia muito, não tinha tecnologia. Veja o que foi feito no Rio, na hidrovia Tietê-Paraná. Pegavam um grão no Mato Grosso, vinha de caminhão até Goiás, em São Simão, jogava no armazém, o armazém jogava na embarcação, navegava 800 quilômetros, o grão saía da embarcação, jogava no armazém, que jogava depois no trem e ia de trem até Santos. E a empresa lá conseguia pelo menos 20% mais barato. O que eu entendo é o seguinte, se nós tivéssemos uma navegação estruturada aí, nós iríamos ter um transporte eficiente, que ele é de menor custo, tá? Ele é um transporte que olha a questão ambiental, ele emite menos poluente. E outra coisa mais, Donizete, nós que defendemos o avanço da ferrovia Norte-Sul, se deixar ela sozinha, ela vai pôr o preço que ela quer. Quem que concorre a uma ferrovia? A rodovia? Não. Então, vejam só, nós precisamos refletir um pouco mais. Agora, se você coloca um projeto, eu defendo navegação, sabe o que eu defendo? Água. Quem navega quer água. Escuta, vamos olhar mais para o rio. Quem navega precisa olhar para o rio. Então, não basta você vai proibir isso aí. E se deixar a degradação, que ela está contínua no Rio Araguaia, eu conheci lá, morei em Alto Taquari, o outro rio Taquari. Porque é essa questão. Você, como o colega da Ana falou, realmente você tem que olhar a bacia como um todo. Então, agora, nós estamos no mundo evoluindo em tecnologia, em soluções. E se um projeto para priorizar o turismo, que eu acho extremamente importante, gera renda, gera emprego, só que é o seguinte, tudo tem impacto, então vamos fazer com menos impacto. Na Europa, então, sim, eles fazem navegação fluvial para exatamente compensar impactos. Então nós precisamos refletir um pouquinho mais. Especificamente, fui contrário ao plano da Ana, que jogou lá para frente a possibilidade, vamos dizer assim, de você ter intervenções e tal. Eu vou fazer um desafio aqui. O estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental que o Ministério do Transporte contratou, que o DENIT que está coordenando, do Rio Araguaia a Tocantins, vai colocar algo diferente desse posicionamento aqui da mesa. Sabe por quê? Porque eles foram lá. Tá? Eu tenho notícia de que eles foram, estão olhando, estão vendo como é que é o rio, estão vendo qual que é a estrutura, as necessidades, se economicamente é viável, tecnicamente e ambientalmente. Então nós precisamos esperar esse EVTEA para poder falar se a navegação fluvial é viável ou não. Concluindo, nós não podemos condenar, falar assim, não pode ter navegação no Rio Araguaia, porque melhora o turismo ou assim por diante. Defendo que se tiver uma navegação, inclusive, mais profissional, você pode ter uma navegação mais profissional lá, empresarial, de turismo. Então, não podemos, por isso, Donizete, eu sou contrário a esse projeto,
Fora que é o seguinte, de cara, pô, existe uma lei de recursos hídricos. Meu colega da ANA colocou, fere o uso múltiplo, de cara. Tá certo? Queremos fazer um projeto de incentivo para manutenção e o melhoramento do rio, recuperação para apoiar o turismo? Vamos fazer. Tem o apoio da ANTAC. Agora, você fechar a porta para o futuro, eu estou falando isso para o futuro, aprova-se um projeto aqui e você ceifa a possibilidade de se chegar navegando no centro do Brasil? Não sei. Muito obrigado, senador.